Olá, meu nome é Cleiton Soares, eu sou médico urologista aqui na cidade de Belo Horizonte e hoje vamos falar sobre quais os principais medicamentos utilizados por muitas pessoas que estão relacionados com a perda de ereção e a disfunção erétil. Bom, frequentemente vejo nos nossos consultórios que a queixa da disfunção erétil é uma queixa muito frequente, né? Os pacientes que chegam com essas queixas, muitas vezes também têm outras doenças, né? E utilizam várias medicações para essas doenças, como por exemplo, hipertensão arterial, problemas cardíacos, problemas de depressão e outras patologias. O que os pacientes não sabem é que muitas vezes as medicações utilizadas para combater essas doenças, como antihipertensivos, antidepressivos e outros tipos de medicação, estão relacionados muito com a causa da dificuldade de ereção, né? Ou com a disfunção erétil. Mas é importante ressaltar que às vezes não é só a medicação que o paciente está usando que está causando essa disfunção erétil e essa perda de ereção. Tá? Às vezes o paciente ele já tinha uma dificuldade de ereção, ele já tinha uma perda de ereção e por causa do início do uso desse tipo de medicação, ele passou a ter um agravamento dessa disfunção erétil, nessa perda de ereção. Portanto, é muito importante, né, o médico urologista, durante a consulta, saber direitinho quais os medicamentos que aquele paciente utiliza e tudo, para poder ver se tem alguma relação com as medicações e uso com essa dificuldade de ereção. Tá? E quais seriam esses medicamentos que podem causar essa disfunção erétil, né? Ter uma redução da ereção? Tá? A principal classe de medicamentos que é amplamente utilizada em todo o nosso país são os antihipertensivos, tá? E dentre eles, né, dentro desses antihipertensivos, os principais são os diuréticos tiazídicos e os beta-bloqueadores não seletivos. São as duas principais classes. Esses diuréticos tiazídicos, os principais medicamentos que reduzem, né, essa ereção, né, ou dificultam, né, essa função erétil, são principalmente a hidroclorotiazida e a clortalidona. São os principais medicamentos, né, diuréticos tiazídicos que podem estar associados com essa perda de ereção. Já em relação aos beta-bloqueadores não seletivos, os principais são o propanolol e o carvedilol. São os dois principais medicamentos que podem estar relacionados com essa disfunção erétil. Tá? Lembrando que esses medicamentos, né, tanto o propanolol como o carvedilol, eles não são utilizados só para problemas de hipertensão, eles também são utilizados naqueles pacientes com problemas cardíacos, né, que tem às vezes uma insuficiência cardíaca, coração mais fraco, né, podem estar relacionados também esse medicamento com essa disfunção erétil. Outra classe importante está muito relacionada com essa redução da ereção, dificuldade, né, da ereção, são os antidepressivos, tá? Esses antidepressivos, os principais seriam os antidepressivos tricíclicos, tá? E os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. São as duas classes de antidepressivos que estão mais relacionados com essa dificuldade de ereção. Dentre os antidepressivos tricíclicos, podemos citar principalmente a amitriptilina, tá? E a imipramina. Já em relação aos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, a gente pode citar várias medicações que estão relacionadas com isso. As principais são a sertralina, tá? A paroxetina, a fluoxetina, dentre outras medicações também. Então, sempre que o paciente faz uso dessas medicações, a gente tem que levar em consideração que essas medicações podem estar influenciando nessa redução da ereção e nessa perda da ereção do paciente, tá? Podemos citar ainda
entre outras medicações, principalmente os opioides, tá? São aquelas medicações que são utilizadas para dores muito fortes ou aqueles pacientes que tratam dores crônicas, e dentre deles podemos citar principalmente o tramadol e a morfina, tá? Que também estão muito relacionados com essa perda da função erétil e com essa disfunção, né? Com essa perda da função erétil, essa disfunção erétil, tá? Dessa forma, é sempre importante o paciente procurar o médico, né, o urologista, para a gente definir isso, e o urologista ele vai ter que fazer uma investigação do paciente para olhar todas aquelas medicações que o paciente está usando. Então a gente tem que saber todas as medicações que o paciente faz uso rotineiro, para daí a gente determinar se tem alguma relação com a medicação que ele faz uso, com aquela perda, né, da função erétil. E aí a gente, juntamente com o médico, né, com o cardiologista, o psiquiatra que prescreveu aquela medicação, a gente pode tentar fazer uma troca dessa medicação por uma outra medicação semelhante que não cause esses mesmos sintomas, né? Importante é que não é por causa disso que o paciente vai parar de fazer o uso daquela medicação. A gente tem que procurar, né, o custo-benefício, tentar ver uma medicação, fazer uma troca por outra medicação, para a gente tentar reduzir essa disfunção erétil e também, ao mesmo tempo, fazer o tratamento dela de outras formas, tá? Então, era isso que eu queria deixar hoje claro para vocês. Desde já eu agradeço, espero que tenha sido importante esse vídeo para vocês. Se vocês gostaram, compartilhe, dê um like, né? Deixe suas dúvidas, sugestões, que sempre que possível eu deixo a resposta e sempre estou compartilhando com vocês também essas experiências, e espero que vocês tenham gostado. Desde já eu agradeço e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!